Graça e paz, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo. E com você, Fátima? Estou bem. Graças a Deus. E vamos dar início à Universidade da Vida. Eu sei que o Senhor ele preparou algo tremendo para a sua vida e você não pode ficar de fora desse encontro. Amém? Bom, e nós vamos dar início. Eu quero já te convidar para você pegar aí sua Bíblia, pegar o seu caderno, para você anotar, porque o Senhor ele vai falar poderosamente com você. E eu quero compartilhar com você alguns pontos do nosso curso da Universidade da Vida. E eu sei também que o Senhor ele vai falar tremendamente com você. E eu quero começar, Fátima, falando aqui um ponto que ele é muito interessante, ele é muito forte, que é o aprendendo com os erros. E eu já quero começar te falando, não importa o seu passado, não importa o que você já fez, não importa, não liga para isso. O importante é hoje, o importante são as suas decisões hoje. Eu mesmo, Fátima, eu já errei bastante, né? Eu já errei no decorrer dessa caminhada, a gente vai errando, vai aprendendo, mas só que eu entendi que eu não posso permanecer no erro. Com certeza, Henrique, até porque todos os seres humanos são seres errantes, né? E Jesus, ele veio exatamente para isso, para fazer com que o ser humano se arrependa do seu próprio pecado e também que aprenda com esses erros e não cometê-los mais, né? Exatamente. E o inimigo, ele quer trazer esse peso, né? Por conta de algo que você fez no passado, por conta de um erro, aí ele fica trazendo aquele peso. E tem muitas pessoas que elas não conseguem avançar, não conseguem dar um próximo passo por conta disso. Por conta de estar se culpando por conta de um erro. Então, de cara assim, a gente já começa falando, não se preocupe, o que vai importar é o hoje, são as suas decisões de hoje, amém? Com certeza, e Jesus, ele esqueceu todos esses erros, foram jogados no mar do esquecimento, né? E você pode ser livre, liberto, né? Para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto é aprenda com os erros. O segundo ponto, Fátima, é a oportunidade de um encontro. Gente, eu sempre falo, Fátima, que o encontro com Deus foi a melhor experiência que eu tive da minha vida. Por quê? Porque antes eu tinha Deus como um rei, como um general, como um santo, um julgador assim, que se eu fizesse um pecado eu iria para o inferno. Então eu tinha muito essa visão. Mas no meu encontro com Deus, eu entendi, eu conheci um Deus que é Pai. Então, eu não sei qual é a sua visão em relação a Deus. Eu não sei como você vê Deus hoje, mas eu entendi que Deus, Ele é Pai. Deus é o nosso Pai. O meu encontro, só para você que está assistindo, para você ver, o meu encontro, ele mudou a minha vida. Por isso que eu gosto, toda vez eu gosto de falar do encontro. Eu sempre falo assim, Fátima, que todo ser humano, ele precisa ter um encontro com Deus. Ele precisa se encontrar com Deus. E, gente, eu antes de fazer o meu encontro, eu levava uma vida totalmente diferente da vida que eu levo hoje. E eu sempre costumo falar que existe dois Henrique. Existe o Henrique antes de fazer o encontro com Deus e hoje existe o Henrique que fez o encontro com Deus. Muitas coisas mudaram. Como eu falei, né? Antes eu via Deus como um rei que se eu fizesse algo eu ia para o inferno, que eu estava no pecado. Mas eu descobri um Deus misericordioso, o Deus da graça, o Deus do amor. E isso, Fátima, mudou a minha vida completamente. Eu saí daquele sítio ali transformado mesmo, foi assim, sobrenatural. Que maravilha, graças a Deus, Henrique, pelo seu testemunho. E você também pode ter a sua vida transformada, assim como você acabou de ouvir, o testemunho do Henrique foi poderoso. Com você pode acontecer extraordinariamente mais do que isso. Exatamente, então se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade de estar me encontrando com o meu Deus, que é meu Pai, que é seu Pai. Olha, eu estou falando muito sério. O encontro, eu vou dizer algo para você já profetizando. O encontro vai ser a melhor experiência da sua vida. Glória a Deus, nós cremos. Amém? Bom, e um outro ponto, Fátima, que eu anotei aqui será se é tarde para reconciliação? Nossa, nunca é tarde, né? Deus, ele sempre dá uma nova oportunidade.
e você tem que agarrá-la com todas as suas forças. Fátima, inclusive, essa semana eu estava conversando com uma moça do trabalho, né? E ela recentemente ela aceitou Jesus e ela se batizou, né? E vai fazer um encontro também, tá apaixonada, quer demais o encontro. E algumas pessoas da família dela, Fátima, falaram assim: olha, eu acho que você está indo rápido demais, eu acho que não é o tempo, eu acho que agora você já fez o batismo. E ela foi perguntar qual era a minha opinião sobre isso. E eu disse para ela: olha, você está mais do que certo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Lá em Tiago 4,14, Tiago ele diz o seguinte, que o dia de amanhã pertence a Deus. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, se hoje você está aqui, você vai ter essa oportunidade de fazer um encontro com Deus, ei, agarre essa oportunidade, não deixe passar. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer com você. Então, aproveite essa oportunidade. Aproveite, não perca esse encontro. Amém? Amém. Um outro ponto é uma nova oportunidade. Eita, É forte. Quem aqui não gosta de uma oportunidade, né? É verdade. Talvez você que está me assistindo, você que está vindo aqui, você já deu várias oportunidades para o mundo. Talvez você já teve experiência assim em várias áreas da vida, né? Talvez você já experimentou isso, aquilo. Talvez, eu não sei, né? Talvez você já conheceu o mundão inteiro, digamos, de experiência. E eu quero te fazer uma pergunta. E por que não dar uma oportunidade para Deus? E por que não conhecer a Deus agora? Tipo, eu já fiz isso, fiz aquilo. Então, conheça Deus. Aproveite essa oportunidade que você vai ter. Aproveite esse encontro que está chegando. Amém? Ei, você não vai se arrepender. Assim como Deus mudou a minha história, assim como o Senhor mudou a história da Fátima, de forma assim sobrenatural, o Senhor também vai mudar. Está na hora de dar uma oportunidade para Deus. Está na hora de conheça a Deus. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém? Um outro ponto é: quem é Jesus? Talvez aí na sua cabeça, eu não sei qual é a primeira imaginação, não sei qual é o primeiro pensamento que você tem quando você ouve essa palavra, Jesus. Jó, ele fala o seguinte, lá em Jó 42,5. Ele dizendo para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te vejo. Esse versículo ele me marca assim, Fátima, porque parece muito comigo. Sabe, antes de eu fazer o meu encontro, eu conheci um Deus só de ouvir falar. E a minha noção que eu tinha de Deus era desse Deus de ouvir falar. E talvez você conheça um Jesus só de ouvir falar, só pelo que as pessoas falam. Eu nasci e cresci na igreja. Nasci e cresci na igreja. Só que eu não levava a sério o evangelho. Eu não levava a sério, eu não era um crente de verdade, um crente a pé da letra, né? E eu não conhecia Jesus. Olha só, Fátima, eu dentro da igreja, porque talvez você tenha uma ideia você conhece alguns cristãos aí, que você olha para ele e você não vê exemplo, então você acaba generalizando. Mas eu quero te chamar para esquecer isso. Porque, na verdade, você precisa conhecer Jesus verdadeiramente. E foi isso que aconteceu comigo, Fátima. Sabe, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas quando eu tive o meu encontro com Deus, aí as coisas mudaram. Aí eu conheci o próprio Jesus. Eu conheci aquele que morreu por mim. Aí tudo fez sentido, Fátima. Eu senti a presença dele. O Senhor, ele falou comigo de forma poderosa. E eu tive a minha vida transformada. Sabe, um momento com Jesus, um momento assim de experiência com Jesus, um momento de intimidade com Jesus, ele vale mais do que 5 anos de estudo. Então você não pode perder essa oportunidade de se encontrar com Jesus. Sabe, Fátima, no meu encontro era como se o Senhor ele abrisse o meu livro da vida aqui, abrisse o livro dele da vida e tivesse toda a minha história. E o Senhor ele começasse a falar comigo. O Senhor ele falou coisas que só eu sabia. Foi algo assim mesmo tremendo. Eu lembro que eu chorei muito. Chorei demais, assim, aquele choro de cura, aquele choro de transformação. Então, meu irmão, minha irmã, você não pode perder esse encontro. E o último ponto, Fátima, somos livres. Somos livres. E eu quero dizer para você,
Você é livre. Eu não sei se você é preso em algum pecado, se você tem algum vício, mas deixa eu te falar algo novo. Jesus, Ele vai te libertar. Jesus, Ele está te convidando para ser livre. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando eu cheguei no meu encontro, Fátima, eu era preso em várias coisas que eu não conseguia largar, que eu não conseguia parar. Mas quando eu conheci Jesus, Ele me libertou daquilo. Jesus me libertou daquilo que me aprisionava, daqueles vícios. E glória a Deus por isso. Eu não imagino onde eu estaria se eu não tivesse feito aquele encontro com Jesus. Você precisa entender isso. Você não é obrigado a nada, você não é obrigado a ficar preso nesses pecados, não. Mas eu creio que se você conhecer Jesus verdadeiramente, aquilo que te aprisionava vai se quebrar. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus para curar, para salvar e para libertar. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você é livre. Você é livre, amém? Então, Henrique, a gente vai agora falar algo muito importante, que é sobre a melhor experiência de sua vida, né? O que é experiência? Experiências são aprendizados, né? E também conhecimentos adquiridos através de vivências, né? Que é exatamente isso que você já falou, que a melhor experiência da sua vida foi o encontro com Deus. Pois é, então foi muito tremendo para você, né? Sim. Então eu acredito que para você aí também vai ser tremendo. Então não perca o encontro, não perca essa oportunidade de viver a melhor experiência da sua vida. Viver algo novo. Exatamente, que é o que Deus quer para a sua vida. Que você viva algo novo. Algo novo. Sabe por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela busca as coisas do mundo, né? Porque as coisas da carne, elas se inclinam para as coisas da carne. Verdade. Mas a natureza renovada, que é a natureza que nós adquirimos depois do novo nascimento com Cristo Jesus, essa sim é uma natureza que te leva, né, a vivenciar coisas extraordinárias com Deus, né, a ter uma experiência assim espetacular mesmo com Deus. É como se, depois que a gente tem esse momento com Deus, é como se os nossos olhos eles se abrissem de uma forma diferente. É como se você estivesse num cenário e antes você só enxergasse algumas coisas, mas depois de você ter um momento com Deus ali, você começa a ver as coisas de uma forma diferente, você começa a ver coisas que antes você não via. Exatamente, e a palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, capítulo 3, nos fala de um homem que se chamava Nicodemos. Ele era, né, um homem da lei, um homem que sabia muitas coisas da lei, porém ele sentia um vazio dentro de si. Ele precisava de um encontro com Deus. Ele era, resumindo, ele era da igreja, ele conhecia a religião, né, ele conhecia o que era certo, o que era errado, mas ele não conhecia Jesus verdadeiramente. Pois é, e ele foi se encontrar com Jesus, né? Olha que algo maravilhoso aconteceu na vida dele. Ele teve essa atitude de ir ao encontro de Jesus. E uma coisa eu digo para você, que todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, elas não são mais as mesmas. Não tem como mais ser a mesma pessoa. Não tem como você provar dessa água, né? Essa água. Depois que é um exemplo assim, Fátima, que o pessoal comenta, né? Que você bebe de uma água suja. E depois que você prova dessa água limpa, você nunca mais é a mesma pessoa. Exatamente. Todo aquele que se encontra com Jesus, que tem o novo nascimento, né, não é a mesma pessoa. Transforma-se em uma pessoa curada, renovada, restaurada por Jesus. Glória a Deus. E você vai vivenciar tudo isso no encontro com Deus. Você vai ter essa oportunidade de se tornar essa pessoa curada, essa pessoa transformada, que tanto você quer ser. Você vai ter essa oportunidade, então agarre-a. Não, olha, mais uma vez, você não pode deixar de ir para esse encontro. Talvez você vive uma realidade de aprisionamento, talvez você é preso em algum pecado, em algum vício, e você acha assim, não tem jeito para mim, não tem como eu mudar, não tem como as coisas acontecer.
mas a gente está aqui justamente compartilhando isso com você. Ei, você não pode deixar de ir para esse encontro. Assim como Jesus me libertou, me sarou, me curou, Ele também vai curar você. Exatamente, assim como Jesus também me curou e me restaurou, Ele Olha aí, também gente. vai fazer isso com você. Sabe por quê? Porque você precisa, assim como eu e o Henrique, ter um novo nascimento. Nós nascemos novamente, somos outras pessoas, né, Henrique? Graças a Deus, gente. Então, pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, né, que nos fez nascer da água e do Espírito, os nossos olhos espirituais, eles foram abertos e hoje nós vemos um mundo completamente diferente, né? Exatamente. Nós não nos importamos mais com as coisas deste mundo, porque nós vivemos aqui neste mundo, mas nós pertencemos ao reino dos céus, que é a herança que Deus nos deu, né? E é muito importante isso. Sabe, gente, antes do meu encontro com Deus, quando eu ia pecar, quando eu ia fazer coisa errada, né, eu pensava assim, rapaz, eu não vou fazer isso porque eu vou para o inferno. Eu trazia muito esse peso, né? Só que hoje, quando me vem a tentação, quando vem a oportunidade de pecar, eu lembro do meu encontro, eu lembro, cara, eu conheci Jesus e por amor a Jesus eu não vou fazer isso. Tá vendo que há uma diferença de antes você não fazer algo porque você vai para o inferno, você não ter temor, mas depois de um encontro com Jesus, você experimentar aquele amor, não tem como você ser a mesma pessoa. Aí você já não faz mais aquilo, por quê? Porque você ama Jesus. Exatamente. Depois do encontro com Deus, depois de ter a sua vida renovada, você nasce novamente. Nasce para uma vida de santidade. Mas o que é ter uma vida de santidade? É uma vida separada das coisas, daquilo, de todas aquelas coisas que te afastam de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele põe um abismo entre você e o seu Criador, que é o próprio Deus. Esse pecado, ele tira você completamente da presença de Deus, fazendo com que você se torne um ser frágil e um ser movido pelas forças que não é de Deus. Mas Deus, Ele te chamou para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Amém. É por isso que eu amo Jesus, porque não existe um pecado, não existe nada que Jesus não possa vir e te libertar. Então, eu não sei o que você está passando atualmente, eu não sei se você é preso em algo, mas você precisa conhecer Jesus. Exatamente. Eu quero falar para você que a vida é uma batalha. É uma batalha porque você, todos os dias, você tem novos desafios a superar, não é, Henrique? Todos os dias. Pode ser no trabalho, na sua própria casa, dentro de você mesmo, né? Aí dentro do seu coraçãozinho, na sua mente, a vida é uma batalha. Só que agora, depois de se encontrar com Jesus, depois de aceitar Jesus, você não batalha sozinho, você tem ali Jesus do seu lado. E é esse mesmo Jesus que Ele nos dá força para vencer, que Ele abre portas onde a gente não está vendo. Então, você não é obrigado a carregar isso tudo sozinho que você está carregando, não. Chama Jesus para entrar na tua vida. Aproveita esse encontro, vem para esse encontro, conhece Ele face a face. E eu tenho certeza que a tua história ela vai ser mudada. E uma arma secreta para você vencer todos os obstáculos da sua vida é o sangue de Jesus. Eita, é forte. Você sabe o muito poder forte. que há no sangue de Jesus? É muito Henrique? forte. É muito forte, porque pelo sangue de Jesus nós somos redimidos, nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz, que é na luz onde Deus quer que nós estejamos, claros, limpos, não é mesmo, Henrique? Verdade, Fátima. E pelo sangue de Jesus, todos os nossos pecados são perdoados, como nós já falamos, né? Que todos os pecados cometidos, Jesus, Ele nos perdoa e Ele esquece, Ele não lança em rosto o que você fez. Mas aí você pode pensar, mas eu já fiz isso, já fiz muitas coisas erradas. Não importa, Jesus te ama da mesma forma. E quando Jesus veio ao mundo para morrer por você, por mim, pelo Henrique, por toda a humanidade, Ele não pensou em raça, não pensou em cor, não pensou em poder aquisitivo, Ele simplesmente nos amou.
né? Amém. E veio e derramou o seu sangue, né? Para que nós pudéssemos vencer, né? Para que nós pudéssemos ser seres santificados, libertados, justificados pelo sangue de Jesus. Amém, Fátima. Muito forte isso, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tiver esses pensamentos de opressão, esses pensamentos de acusação a respeito de um pecado, você precisa entender isso, que Jesus ele já morreu por você. Quando ele morreu por você, quando ele ali naquele madeiro, naquela cruz, ele se entregou por você, ele estava ali pagando já todo o preço. Então Jesus derramou todo o seu sangue pelas nossas vidas, em favor das nossas vidas, para que nós não vivamos mais em pecados, mas para que nós sejamos livres, totalmente livres de todas aquelas coisas que nos aprisionam, de todas aquelas coisas que nos afastam de Deus. Então nós agora, como seres libertados, como seres santificados e como seres que tivemos um encontro com Deus, nós somos verdadeiramente livres e também muito felizes, porque Deus, ele fez o ser humano para ser um ser livre, liberto e feliz. E isso nós só temos com Ele, somente com Jesus, pelo sangue de Jesus, é que nós temos a verdadeira felicidade. Eu quero te convidar para você conhecer essa verdadeira felicidade, para você conhecer essa paz que excede todo conhecimento humano. Talvez você está tendo uma vida que você não encontra paz, talvez você já buscou a felicidade em vários locais, fazendo várias coisas. É por isso que eu estou te convidando para você dar uma oportunidade para Deus, para você conhecer Jesus verdadeiramente, e aí você vai provar dessa alegria, você vai provar dessa paz. Amém? Então eu quero orar por você. Aonde você estiver, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, muito obrigado, Senhor, por essa aula, muito obrigado por esse momento. E, meu Deus, só Tu sabes, Senhor, essa pessoa que está assistindo neste exato momento, só Tu sabes o que ela está passando, só o Senhor sabe o que há no coração dela. E desde já, Senhor, nós te apresentamos esse encontro, que ela venha, Senhor, a se encontrar contigo, que tudo possa dar certo, Pai. E nós cancelamos, Senhor, todo desânimo, toda tristeza, Pai, mas em nome de Jesus, Pai, que ela possa ir e que ela possa se encontrar com o Senhor e que ela possa ter ali a vida dela transformada. Assim como o Senhor mudou a minha história, assim como o Senhor mudou a história da Fátima, o Senhor vai também, Senhor, mudar a vida dessa pessoa que está assistindo. E desde já eu declaro que o Senhor ele vai transformar você poderosamente. Em nome de Jesus, amém. E você não pode perder o encontro. Sabe por quê? Porque o encontro é tremendo.